Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início, a partir de agora, a mais um culto online. Cremos que os nossos dias de culto online estão para se findar, uma vez que a nossa previsão para retomarmos as nossas atividades a partir do dia 2 de agosto, se o Senhor Deus permitir, estaremos voltando com os nossos cultos presenciais, com todas as medidas de segurança. Mas enquanto isso, nós convidamos você para adorar o Senhor Deus aí mesmo da sua casa. A gente sabe que esse não é o melhor modelo, inclusive não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é culto presencial, e confesso para os irmãos que não só eu, mas todo o pessoal do louvor, nós estamos com muita saudade de vocês, e a gente não vê a hora de podermos nos reunirmos como igreja do Senhor. A gente não vê a hora de poder participar da ceia do Senhor, uma vez que, biblicamente falando, a ceia do Senhor, ela tem que ser presencial, porque ceia fala de comunhão com Deus na vertical e comunhão com os irmãos na horizontal. Alguém até sugeriu: pastor, por que o senhor não faz uma ceia online? Eu respondi: porque não tem base bíblica. O correto, biblicamente, é ceia presencial. Bom, então enquanto isso, fique conosco aí, compartilhe aí nas suas redes sociais esta live, para que outras pessoas também possam serem alcançadas pela graça de Deus. Compartilhe aí nos seus grupos de Facebook, como também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos orar sem mais demora, sem mais delongas. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus, pedindo para Ele receber esse nosso culto de louvor e adoração no nome dEle. Convido você a inclinar sua cabeça, feche seus olhos e eleve os seus pensamentos a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados de pensamentos, palavras, pecados de omissão, pecados de obras. Nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Purifica-nos, Senhor Jesus, com o teu precioso e poderoso sangue. Receba o nosso culto nesta noite, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Fale conosco nesta noite, Senhor, por intermédio da sua palavra, e venha nos abençoar nesta noite. É o que nós te pedimos e oramos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Passo a palavra para o ministério de louvor da nossa igreja. Simples. Iniciamos, ó Pai, pela tua presença. Iniciamos para sentir a tua presença, Pai. Que nós sabemos que o Senhor já se faz presente no meio de nós. Estamos aqui, Senhor, recebidos para sentir o teu poder. Nós estamos aqui, concedemos de ti, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu
bem, queridos, uma vez mais eu quero cumprimentar a todos, uma graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais quero dar as boas-vindas a você que está participando conosco. Gostaria de justificar nesta noite a ausência do presbítero Samuel e também da diaconisa Milene. Hoje nós temos uma folga para eles, ok? Portanto, eles estão de folga. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, eles estarão conosco, mas eles estão assistindo o culto. Deus abençoe vocês, tá bom? Samuel e Milene, louvamos a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênçãos de Deus para a nossa igreja. Folga aqui do culto, né? De tocar, de cantar, mas não de adorar a Deus. Com certeza eles estão adorando a Deus na casa deles. Muito bem, queridos, nós estamos numa série de pregações, uma série de exposições bíblicas, falando sobre a carta de Tiago. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, a carta de Tiago. Tiago, que era irmão de Jesus. Semana passada a gente fez a introdução, fizemos o contexto, todo aquele pano de fundo da carta. Nós falamos que existe pelo menos 4 Tiagos no Novo Testamento: Tiago, filho de Alfeu; Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu; Tiago, pai de Judas, que era um discípulo de Jesus, não o Judas Iscariotes; e Tiago, o justo. Ele era conhecido naquela época como justo, era um apelido que ele recebeu porque ele era muito fiel às leis do Antigo Testamento. E esse Tiago, ele era irmão de Jesus. Ele se converteu após a morte e ressurreição de Jesus. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que Jesus apareceu aos discípulos, apareceu a 500 pessoas. Paulo diz, dos quais muitos ainda vivem. E Paulo também diz que ele apareceu para Tiago e também para o próprio apóstolo Paulo. Então, semana passada a gente pregou do versículo 1 até o versículo 4. Hoje eu convido você para meditarmos do versículo 5 até o versículo 11. E o tema da nossa prédica nessa noite, da nossa homilia, do nosso sermão, é sabedoria para as provações. Sabedoria para as provações. Muito bem, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e vai ser-lhe-á dado, melhor dizendo. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde na sua alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, a sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Só para a gente recapitular, é muito importante que você entenda que provavelmente este é o primeiro livro do Novo Testamento. Carta de Tiago, ela foi escrita por volta do ano 45 até o ano 49 da era cristã.
Tiago escreve esse livro, essa carta, numa perspectiva judaica. Então ele escreve para os judeus que viviam fora da Palestina, judeus convertidos ao cristianismo. Você deve se lembrar também que nos primeiros 3 séculos da era cristã, os cristãos eles foram perseguidos, maltratados, torturados, mortos. Ser cristão nos primeiros 3 séculos era sinônimo de perseguição, de sofrimentos, e a gente vê muitas perseguições com Nero, com Domiciano, com Décio, com Diocleciano. Essas foram as piores perseguições. No início, até o ano 55, 60 da era cristã, os cristãos eram perseguidos pelos judeus. Mas a partir do ano 55, 60, eles passaram a ser perseguidos também pelos romanos. Então é nesse contexto que Tiago escreve essa carta, para encorajar aqueles irmãos a não abandonarem a sua fé, porque eles estavam sendo perseguidos, passando por provações, por tribulações, por sofrimentos, sendo também oprimido pelos ricos. Então é nesse contexto que Tiago escreve essa carta. E nos versículos que nós vimos domingo passado, Tiago diz que eles devem ter por motivo de grande alegria o passardes por provações. E ele explica o porquê, o motivo. Porque a prova da vossa fé, ela vai produzir perseverança. Ou seja, a provação não é para nos reprovarmos, mas é para nos aprovarmos diante de Deus. E no versículo 4, eu preciso dizer isso porque o versículo 5 ele está linkado com o versículo 4. O versículo 5 ele é um link. Tiago aqui linka o versículo 5 com o versículo 4, é uma conexão. Tiago diz: ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais perfeitos. A palavra perfeito no grego aqui é teleios. Não é a ideia de ser perfeito, mas é a ideia de ser maduro, alguém equilibrado, alguém adulto espiritualmente falando. E Tiago diz: e completos, nada tendo falta de coisa alguma. Ou seja, o propósito de Deus é que sejamos maduros, que a gente entenda o porquê das provações, o porquê das lutas, no sentido de extrair lições com essas circunstâncias adversas e situações difíceis. Aí no versículo 5 Tiago diz: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Note você que no verso 4, Tiago diz: para que sejais maduros e completos, e nada tendo falta. Ou seja, o propósito de Deus é que você seja uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada, que você seja um adulto, espiritualmente falando. Mas no versículo 5, Tiago diz: mas se algum de vós tem falta, ou seja, se faltar alguma coisa, aí Tiago coloca uma palavra que era uma palavra muito conhecida pelos judeus. Os judeus amavam a palavra sabedoria, até porque existe um livro no Antigo Testamento que é o livro da sabedoria. Que livro é esse? Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Se Provérbios nos ensina o que fazermos para obtermos sucesso na vida, Eclesiastes também é um livro de sabedoria. Eclesiastes é o que não devemos fazer. Então o judeu ele amava essa palavra sabedoria. E aqui Tiago usa a palavra sofia, que é uma palavra grega. Então Tiago diz: olha, peça a Deus sabedoria. Note você que aqui está o primeiro ponto da nossa mensagem. A origem
e a fonte da sabedoria. Quem é que dá a sabedoria? Deus. Não estou falando de conhecimento, de informações. Quando você vai à escola, seja ensino fundamental, ensino médio, seja curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, você vai receber conhecimento, informações, e isso é importante. Mas Tiago não está falando para esses cristãos, peça conhecimento, não. Até porque a maioria desses cristãos eram pobres, eram analfabetos, eram pessoas simples, humildes. Então Tiago diz para eles: peça sabedoria. Peça sabedoria. Por quê? Porque em momentos de dificuldades, em momentos de tribulações, em momentos de provações, de sofrimento, de circunstâncias adversas, de situações difíceis, o que nós precisamos? De sabedoria. Quantas pessoas têm muito conhecimento, muitas informações, mas no momento de provações, de tribulações, de situações difíceis, circunstâncias adversas, elas fazem besteira. Muitas dessas pessoas até dão cabo à sua própria vida. Por quê? Conhecimento é importante, mas sabedoria é algo mais importante para lidar com provações. E todos passam por provações: ricos, pobres, sábios, ignorantes, brancos, negros, bonitos, feios, gordos, magros, todos passam por provações. Então Tiago diz aqui que a origem, a fonte da sabedoria é Deus. E Tiago diz uma coisa: peça. E deixe-me dizer algo para você que está passando por provações, para você que está passando por situações difíceis, por circunstâncias adversas, por você que está passando por tribulações, peça a Deus sabedoria. O que falar de uma mulher que estava passando por uma situação muito difícil, estava enferma, seu marido enfermo, e de repente ela chegou para o pastor e disse para o pastor: pastor, o senhor está orando por mim? E o pastor disse: sim, estou orando. E o que o senhor está pedindo? O pastor disse: estou pedindo para Deus te fortalecer, para Deus te abençoar. E essa mulher disse: não, pastor, não peça só para Deus me fortalecer, não peça para Deus só me abençoar, mas peça para Deus me dar sabedoria para lidar com esse momento e para lidar com essa situação. Então o que nós precisamos em momentos difíceis, e nós estamos vivendo um momento difícil, não só no Brasil, mas é uma pandemia, é a ideia de algo global, até porque a palavra pandemia é uma palavra grega, né? Pan, tudo, ou seja, tudo e todos foram atingidos, tudo e todos estão passando por provações, tudo e todos foram atingidos, afetados de forma direta ou indireta. Como passar por essas provações? Como passar por essa pandemia? Como passar por esse momento tão difícil? Pedindo a Deus sabedoria. E aqui Tiago exorta os seus irmãos em Cristo a pedirem a Deus sabedoria. O que mais é sabedoria? Sabedoria é a habilidade, irmãos, de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Não estou falando da sabedoria humana, estou falando da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é ver sob a ótica de Deus, é ver sob a perspectiva de Deus. Como que Deus está vendo esse problema? Na verdade, Deus não vê o problema, Deus vê a solução. Como que Deus está vendo essa luta? Na verdade, Deus não está vendo a luta, Ele está vendo a vitória. Então você tem que ver sob a ótica de Deus, sob a perspectiva de Deus. Em vez de focar no problema, foque na solução. Em vez de focar na luta, foque na vitória. Em vez de focar na provação, foque na aprovação.
Em vez de focar nas trevas, foque na luz. Então, sabedoria é a habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. E deixe-me dizer também algo muito importante. Por que a gente tem que pedir sabedoria a Deus? Porque a sabedoria, ela nos ajuda a entendermos como usar essas circunstâncias para o nosso próprio bem e para que de alguma forma Deus seja glorificado. Quem sabe essa provação, essa luta, essa tribulação, você não pode tirar lições, extrair lições. Eu, por exemplo, estou aprendendo muitas coisas nesse período de pandemia. Deus está tratando comigo em áreas específicas. Não adianta cruzar os braços, não adianta reclamar, não adianta ficar murmurando, não adianta lamentar. Procure tirar, ou melhor, extrair lições. Peça a Deus sabedoria para analisar cada situação difícil, cada circunstância adversa. Então Tiago diz: peça a Deus sabedoria. O que está faltando para muitas pessoas é sabedoria. Eu ouvi uma vez uma definição e eu guardei no meu coração de sabedoria e inteligência. Sabedoria é saber o que fazer, inteligência é saber como fazer. É isso que nós precisamos de sabedoria. Provérbios capítulo 14 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Isso não se aplica só às mulheres, isso se aplica a tudo e todos, a todas as categorias. Um homem sábio, ele edifica a sua casa, edifica o seu trabalho, ele edifica a sua empresa, seu ministério. Ele não é precipitado, ele não age por impulso, ele age com sabedoria, ele analisa cada situação, cada problema. O que falar, por exemplo, de uma criança? Uma criança estava no ônibus e o ônibus estava lotado, e a criança estava, pensa numa criança arteira. Arteira é coisa de mineiro, né? Como é que fala aqui em São Paulo? Arteiro mesmo? Ok, achei que aqui em São Paulo é que eu ainda tenho, meu vocabulário ainda é bem de mineiro ainda. Pensa numa criança que fazia bagunça, arte, como diz aqui em São Paulo, uma criança que reina, não é isso? E aí o pai dessa criança estava lá só olhando a criança, não fazia nada. De repente um homem chegou para esse pai e falou: você não está vendo o seu filho? Faça alguma coisa, fale alguma coisa. Aí o pai da criança olhou para aquele homem e falou assim: olha, eu estou deixando ele curtir um pouquinho, porque eu acabei de receber uma notícia e a gente está indo para o hospital agora. Como é que fala quando morre uma pessoa, a pessoa fica onde? IML. Nós estamos indo para o IML, a mãe dele acabou de morrer e eu não sei como dar essa notícia para ele. Aí aquele homem falou assim: então me desculpa. E aquele homem foi lá, abraçou a criança, deu um carinho especial. A gente não sabe o contexto daquela pessoa. De repente já chega, faz um julgamento precipitado, já lança uma palavra negativa. Então a gente precisa de sabedoria para lidar com toda e qualquer situação. O que falar de um pai que recebeu uma carta de um filho? O filho estava fazendo faculdade em uma outra cidade, e o filho escreveu para o pai mais ou menos assim: pai, me mande dinheiro. Aí o pai pegou a carta e leu: pai, me manda dinheiro. Virou para a esposa e falou assim: nossa, mas que menino atrevido, me escreve pedindo, me dá uma ordem, pai, me manda dinheiro. Aí a mãe pegou: deixa eu ler, meu bem. Aí a mãe pegou a carta: pai, me manda dinheiro. Mudou.
Aí o pai olhou e falou assim: mas é isso que ele falou? Foi desse jeito? Foi. Então eu estou mandando dinheiro para ele. Muitas vezes nos falta sabedoria. E Tiago fala aqui: peça a Deus sabedoria, que Ele dá de forma liberal. Ou seja, a ideia de um Deus que tem prazer de nos atender, é a ideia de um Deus que se compadece. Deus não vai te tirar da prova, mas Ele vai te dar vitória na prova. Deus não tirou Sadraque, Mesaque, Abdenego da fornalha, mas Deus deu vitória a eles na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas deu vitória a Daniel na cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto da nossa mensagem, versículos 6 e 7. Olha o que Tiago diz: peça, porém, com fé. E ele usa aqui uma metáfora da onda, né? A onda do mar. E a gente fica vendo essas questões, né? Por exemplo, Tiago, ele usava muito exemplos da natureza. Já Paulo não. Paulo já usava exemplos, por exemplo, de agricultura, construção, de esportes. Então cada um tem uma forma, tem um estilo pessoal. Então ele usa uma metáfora aqui, ele usa uma analogia, e ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante, ou seja, é comparado à onda do mar, que é agitada. Sabe, irmãos, o maior empecilho na vida dos cristãos para as respostas de Deus é a incredulidade. Aquele que duvida, ele é um incrédulo. E é importante dizer que o texto aqui, o termo aqui, a ideia aqui, não é descrever uma dúvida momentânea, mas é a ideia de alguém que não crê, não acredita, não confia em Deus. É alguém que oscila. Então Tiago está comparando aqui os cristãos que duvidam com a onda do mar, ou seja, uma pessoa que vive de altos e baixos. Como disse, não é uma dúvida momentânea, porque todos nós podemos, em dados momentos, ter uma dúvida momentânea, mas não é uma dúvida eventual, é uma dúvida permanente. É alguém que não confia nas promessas de Deus, é alguém que não crê, que não acredita, é alguém que fica, uma hora crê, outra hora descrê, uma hora acredita, outra hora não acredita. E Tiago faz essa analogia, dizendo que as pessoas que não creem, que duvidam, são como a onda do mar. Sabe, irmãos, no ministério de Jesus, sempre que uma pessoa recebia uma cura, uma bênção, uma dádiva, qual era a palavra-chave de Jesus? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Lembra do centurião? Nem judeu ele era. Jesus disse para ele: eu irei curá-lo. E ele disse: não, eu sou um centurião. O centurião era como se fosse um capitão hoje, ele comandava 100 homens. E ele diz: eu tenho soldados debaixo das minhas ordens. Eu digo a esse vai e ele vai. Eu digo a esse vem e ele vem. E eu também tanto sei dar ordens, como sei receber ordens. E ele disse para Jesus: basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Aquilo foi algo inusitado, e Jesus então diz: grande é a tua fé, vai, que o teu servo já está curado. A mulher do fluxo do sangue, a mulher cananeia, que nem judia era, quando ela então se apresenta
apresenta Jesus, e Jesus diz: mulher, não é lícito tirar os pães dos filhos e darem para os cachorrinhos. Na cultura judaica, você sabe que cães eram animais selvagens, eram os pagãos, os gentios. Mas note você que Jesus não chama aquela mulher de cadela, de cachorra. Ele diz: não é lícito pegar os pães dos filhos e darem para os cachorrinhos. Na cultura judaica, cachorrinho era um bichinho de estimação, que era amado pelo seu senhor. A ficha daquela mulher caiu. Não sei se as novas gerações sabem o que é ficha, tá? A ficha daquela mulher, eu também não tenho tempo para explicar, eu sou de uma geração mais antiga. Dá para explicar, Judeus? A ficha daquela mulher caiu. Opa, ele não me chamou de cadela, de cachorra, ele me chamou de cachorrinha. Ou seja, ele reconhece que era um sentido carinhoso. Aí aquela mulher dá uma resposta para Jesus. Ela diz para Jesus: mas os cachorrinhos comem da comida que cai da mesa dos seus senhores. Você já teve algum bichinho de estimação? Ou tem? O que ele faz? Ele fica ali, e você não suporta, você não aguenta, você vai lá, dá um pouquinho para ele, porque você é um bichinho de estimação. Aí Jesus então para e diz: mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha está curada. Eu poderia dar muitos outros exemplos, o cego Bartimeu e tantos outros, o leproso, os 10 leprosos. Fé, precisamos ter fé, e fé na Bíblia é sinônimo de crer, acreditar e confiar. Então, quando você pedir sabedoria a Deus, ou não só no contexto de sabedoria, mas quando você pedir algo a Deus, peça crendo que você já recebeu. Lembra lá de Marcos 11, 24? 11, 21, 22, 23 e 24. Quando você pedir algo, peça crendo que já recebeu. O que falar do reverendo Antônio Elias? Eu era criança, ou adolescente, eu ouvi esse testemunho. Reverendo Antônio Elias era um pastor muito respeitado na igreja presbiteriana, e meu sogro contou isso nos anos 80, aliás, anos 90. E o reverendo Elias era um homem muito dedicado, muito aplicado a Deus, muito fiel, muito piedoso, e ele tinha um filho e uma filha. O filho estava desviado dos caminhos do Senhor, e a filha também. O filho nas drogas e a filha na prostituição. Aí quando alguém chegava para ele: pastor Elias, como estão os seus filhos? Sabe qual era a resposta dele? Pela fé, meu filho é um pastor, e pela fé, a minha filha é uma cantora gospel. O tempo passou, sabe o que aconteceu? O filho dele reconciliou com Jesus, a filha reconciliou, o filho se tornou um pastor e a filha uma cantora gospel. Quando você pedir algo a Deus, creia que Deus já te concedeu, creia pela fé que você já recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção ainda para o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Versículo 8: homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. É a ideia de alguém que está dividido. É uma pessoa que está dividida entre Deus e entre o mundo. É uma pessoa, e o versículo 8 ele está em conexão com o versículo 7. Em algumas versões aparece a palavra mente ou algo. É a ideia de uma pessoa dividida. No grego é literalmente uma pessoa com duas almas. É a ideia de que uma parte da pessoa se encontra em Deus e a outra parte no mundo. Ou seja, estou passando por provações, estou passando por tribulações, estou passando por dificuldades. Deus me orienta aqui a pedir sabedoria,
E Deus me orienta aqui a ter fé, a crer que eu já recebi, a pedir algo com fé. Mas no versículo 8 diz que eu não posso ficar dividido, não posso ter a minha alma dividida, a minha mente dividida. Porque o contexto aqui eu já expliquei, era um contexto de perseguição. Muitos aqui estavam pensando em voltar atrás, alguns já tinham abandonado a Cristo, abandonado a igreja, e outros estavam com esse pensamento. É mais ou menos aquilo que está no Antigo Testamento, não é ficar dividido em dois pensamentos, não cocheis em dois pensamentos. Lembra que Josué, naquele momento crucial de definição, Josué capítulo 24, versículo 15, se não me falha a memória, e ele disse ao povo: olha, vocês decidam quem vocês vão servir, agora eu já decidi, eu sou o sacerdote da minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de definição, nós não podemos ficar divididos. Quantos cristãos nessa pandemia estão fracos, desanimados, não oram mais, não leem a Bíblia? E essa pandemia só vai sobreviver a ela, no sentido de espiritualmente falando, aqueles cristãos que têm raízes. É claro que a gente sente falta dos cultos presenciais, é bíblico, está fazendo falta para muita gente, porque muita gente, infelizmente, sobrevive só de sermões nos cultos de domingo. Mas não é o suficiente, melhor dizendo. O cristão ele tem que ter uma vida de oração, aquilo que a gente chama de devocional, tempo de qualidade. O cristão tem que separar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a face de Deus, para buscar a presença de Deus. E cristãos que não têm raízes não vão sobreviver a essa pandemia, vão, infelizmente, se Deus não tiver misericórdia, vão se afastar. Quando os cultos voltarem, pastor, agora não tenho força mais. Meu projeto é, após a pandemia, visitar todos os membros da igreja, porque essa pandemia ela vai tirar o melhor de nós ou o pior de nós. Ou você se apega a Deus, se agarra em Deus, se foca em Deus mesmo, busca Deus de corpo, alma e espírito. E isso está acontecendo comigo, para a glória de Deus. Deus tem me despertado para orar muito nessa pandemia, para ler muito a Bíblia, para ler bastante livros. Eu tenho um propósito já há alguns anos de ler pelo menos um livro por mês, e para a glória de Deus tem mês que eu estou lendo 2, 3 livros. Quando eu vejo ali 5, 6 horas, essa pandemia ela vai tirar de nós o melhor ou o pior. E se a pessoa não tem raiz profunda, ela vai, infelizmente, ela não vai sobreviver. Que Deus tenha misericórdia de você, se apegue, se agarre em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique dividido entre Deus e o mundo. Chama a sua atenção agora para a gente concluir, para os versículos 9 e 11. Olha o que Tiago diz aqui a respeito dos versículos 9 e 11. Você deve se recordar que nessa igreja, os cristãos dessa igreja, aliás, dessa igreja não, porque essa é uma carta circular. Ela foi para os judeus convertidos que viviam fora da Palestina. Portanto, era uma carta circular, não era uma carta específica a uma igreja. E nesse contexto, muitos cristãos estavam sendo oprimidos pelos ricos. Então Tiago diz o seguinte aqui do verso 11 até o verso, aliás, do verso 9 até o verso 11, ele está dando aqui a visão de Deus a respeito das riquezas, a visão das riquezas segundo os moldes de Deus. E olha o que ele diz, do versículo 9 até o versículo 11, que o pobre deve se gloriar
condição humilde, ou seja, o pobre, na sua alta posição. Ou seja, você pode ser pobre, você pode, não é pecado ser pobre, até porque a maioria dos cristãos dos primeiros séculos eram pobres. Mas Tiago está dizendo: se glorie em Deus, glorie seu irmão de condição humilde na sua alta posição. Que alta posição? Diante do mundo vocês são desprezados, menosprezados, mas diante de Deus vocês estão numa alta posição. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus, herdeiros da promessa, herdeiros, co-herdeiros de Jesus Cristo, selados pelo Espírito Santo, conforme Paulo diz em Efésios: vocês estão assentados em lugares celestiais, foram ressuscitados, são cidadãos do reino dos céus. Então, diante de Deus, vocês são pessoas, estão numa alta posição. Sabe, irmãos, o que Tiago está dizendo aqui dos versos 9 até o verso 11, é que a riqueza do mundo, ela é instável. E ele faz uma analogia aqui no verso 10, verso 11, aliás, verso 10: o rico, porém, gloria-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A flor da erva que ela nascia nos campos da Palestina, e quando não tinha o sol, ela reinava. Quando o sol, nascia o sol, ela desaparecia. O que Tiago está dizendo aqui? O que Tiago quis dizer com essa analogia? É que as riquezas do mundo, elas são temporárias, passageiras. A vida, nós estamos aqui de passagem. Então Tiago está respondendo a esses ricos que maltratavam, que oprimiam os cristãos. Olha, eles estão agora aparentemente bem, mas tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo. A riqueza do mundo é instável, ela logo vai passar. E Tiago está dizendo aqui que a verdadeira segurança é encontrada em Deus e na confiança em Deus. Quantas pessoas colocam a sua confiança no dinheiro, nos seus bens? E Tiago está dizendo aqui que tudo isso é passageiro, é momentâneo. Que a gente não deve colocar o nosso coração no nosso dinheiro, nos nossos bens. É claro que é importante, não é pecado ser rico. A gente vai ver várias pessoas na Bíblia que eram pessoas ricas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas a gente não deve se apegar, colocar o nosso coração nessas coisas, porque tudo isso é passageiro, é momentâneo, é transitório. Tudo isso tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde, a gente não vai ficar com isso por toda a vida. Então não vale a pena querer se vangloriar, querer humilhar as pessoas. Uma frase que surgiu na Reforma Protestante: o mistério do pobre e o ministério do rico. Ou seja, Deus usa o rico para abençoar o pobre, porque o rico é um instrumento de Deus, e para que o pobre possa agradecer a Deus pela vida do rico. Então a gente não pode achar, não pode se apegar. Quantas pessoas se apegam? E Paulo fala sobre isso, escrevendo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é pecado, não é errado você ter dinheiro. Um dia uma pessoa chegou: pastor, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: tio, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor, o apego, a ganância, a avareza ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando a pessoa é presa, é quando a pessoa é apegada, é dominada pelo dinheiro e não domina o dinheiro. O dinheiro não foi feito para ser seu senhor, e sim seu escravo. E eu termino com isso, porque é isso que Tiago diz aqui do verso 9 até o verso 11. Tudo que você tem é de Deus, para você usar como agrada a Ele. Tudo que você tem é de Deus. Você é simplesmente
um administrador dos bens de Deus. Você é simplesmente um mordomo de Deus. Gosto muito do que o rei Davi diz no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Olha só o que ele diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? O contexto aqui é Davi levantando uma oferta para a construção do templo. E Davi diz: porque tudo vem de ti, tudo, nós apenas devolvemos o que vem das tuas mãos. Gosto muito do Salmo 24. O Salmo 24 diz, e eu gostaria de ler esse texto, embora eu sei de cor, mas eu quero ler com você. Salmo 24, olha o que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo que você tem é de Deus. Sua casa, seu carro, seus bens, sua família, tudo pertence a Deus. Você apenas administra algo que pertence a outrem. Você é apenas um mordomo, gerente. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Ministério de louvor. Me apegar com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estando cheio eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, vem guiar nos lugar, quem estiver com ele irá, na sua glória vem morar. Ele vem, não há de ser.
toda e qualquer situação, para você enfrentar as provações, as dificuldades, as situações difíceis, as circunstâncias adversas. Você precisa de sabedoria. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de derrota,